Existe uma ilusão que acompanha muitos investidores ao longo de sua jornada. Eles acreditam que investir bem significa acertar decisões, prever movimentos e encontrar oportunidades melhores do que a média. David Dodge via isso como uma compreensão incompleta do mercado, porque no fim não é sobre quantas vezes você acerta, é sobre quantas vezes você consegue continuar sem se destruir. Ao longo desta série, você viu princípios, métodos, estruturas e análises. Viu como números protegem mais que histórias, como fundamentos evitam erros invisíveis, como balanços revelam verdades que narrativas escondem e como disciplina sustenta decisões sob pressão. Mas tudo isso converge para um ponto final. Um princípio que não aparece em gráficos, não está nos balanços e não pode ser calculado diretamente. Esse princípio é a capacidade de não colapsar. O mercado não elimina investidores por falta de inteligência. Ele elimina por fragilidade estrutural. Fragilidade nas decisões, fragilidade na análise, fragilidade emocional e, principalmente, fragilidade na forma como o investidor reage quando as condições deixam de ser favoráveis. David Dodge construiu toda a sua filosofia com base em um objetivo silencioso: criar investidores que resistem. Resistir não significa não perder. Perdas são inevitáveis. O que diferencia quem permanece de quem desaparece é a forma como essas perdas são absorvidas. Um investidor sem estrutura reage à perda como um colapso. Ele muda de estratégia, abandona princípios e tenta recuperar rapidamente o que perdeu. Esse comportamento cria um ciclo de decisões cada vez mais frágeis. Já o investidor estruturado entende que perdas fazem parte do processo. Ele não entra em pânico, não abandona o método e não transforma um erro em uma sequência de erros. Ele ajusta, reavalia e continua. David Dodge sabia que essa continuidade é o verdadeiro diferencial competitivo no mercado. O conceito de arquitetura do dinheiro se encaixa exatamente aqui. Uma estrutura bem construída não depende de condições perfeitas para se manter de pé. Ela foi projetada para suportar pressão, para resistir a impactos e para permanecer estável mesmo quando o ambiente ao redor se torna instável. Investimentos funcionam da mesma forma. Sem estrutura, qualquer evento se torna destrutivo. Com estrutura, até crises se tornam suportáveis. Muitos investidores passam anos construindo algo que pode ser destruído em poucas decisões. Não porque o mercado foi injusto, mas porque a base nunca foi sólida o suficiente. David Dodge não buscava maximizar ganhos a qualquer custo. Ele buscava minimizar a probabilidade de colapso. E essa mudança de foco altera completamente a forma como você investe. Quando o objetivo deixa de ser ganhar mais rápido e passa a ser permanecer mais tempo, suas decisões mudam. Você se torna mais seletivo, mais disciplinado e mais consciente dos riscos que assume. Você para de buscar validação no curto prazo e começa a construir consistência no longo prazo. O mercado recompensa quem permanece porque o tempo amplifica boas decisões. Mas o tempo só trabalha a favor de quem não se destrói antes. E é exatamente isso que a maioria falha em perceber. Eles buscam retorno sem construir resistência. Buscam crescimento sem estruturar proteção. Buscam resultados sem garantir sobrevivência. David Dodge deixou um legado que vai além da análise técnica. Ele mostrou que investir é um exercício de engenharia. Não se trata apenas de escolher ativos, mas de construir uma estrutura capaz de sustentar decisões ao longo de décadas. Uma estrutura que não dependa de sorte, não dependa de previsões perfeitas e não dependa de condições ideais. Ao encerrar esta série, a pergunta que fica não é se você aprendeu os conceitos, é se você está disposto a aplicá-los com disciplina suficiente para construir algo que realmente resista.
porque entender é fácil. Difícil é manter o comportamento necessário quando o mercado testa tudo o que você acredita. Se você acompanhou até aqui, você já percebeu que investir não é sobre emoção, não é sobre pressa e não é sobre genialidade. É sobre método, é sobre estrutura, é sobre consistência. E, acima de tudo, é sobre não desmoronar. Esta série se encerra aqui, mas o processo continua, porque agora vamos avançar para a próxima etapa da arquitetura do dinheiro. Vamos explorar novos pensadores, novas abordagens e aprofundar ainda mais os princípios que sustentam investidores que permanecem no jogo por décadas. Se essa jornada fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu não desmorono. Curta o vídeo, se inscreva no canal e prepare-se para o próximo nível. Porque quem constrói com método não precisa correr, precisa continuar.